Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Carlos do canal Carlos Loteria, seja bem-vindo ao meu canal. E aí pessoal, Loto Fácil concurso 2279 pessoal, como vocês se saíram nesse concurso? Foram bem pessoal? Eu pessoal, hoje não joguei na Loto Fácil, fiquei envolvido ali com as planilhas, estou envolvido aí também com o bolão da dupla Sena pessoal, essa semana acumulada aí, Mega Sena, então a semana eu focado aí na dupla Sena e na Mega Sena, não joguei na Loto Fácil, mas também né, pessoal, se tivesse jogado não teria muita chance aí nesse concurso não. A planilha aqui, pessoal, a planilha de tiro certo, como vocês sabem aí, é uma das melhores planilhas aí para Loto Fácil aí para no momento. E essa aqui, ó, mais uma vez, mais um concurso, pessoal, 14 pontos. Então ela vem fazendo 14 pontos aí frequentemente. Mas se eu jogasse hoje com ela, eu, como eu disse, só se eu fosse fazer bolão, né, pessoal, para ter chance. Sem bolão, não teria chance. Cara, dezena, como eu disse para vocês, tem que jogar, né, pessoal, com todas elas, né? Jogar com todas elas, porque tá difícil. Vocês estão vendo o que a 10 está fazendo ali? O ciclo não fechou, tinha 3 dezenas só e o ciclo não fechou. Então vamos lá, pessoal, para as análises. Ó. Aquele dia foi sábado que eu coloquei essas dicas aqui, tá vendo? Sábado eu coloquei essas dicas, ó, aqui das fixas, daquelas 5 fixas de sábado, só veio 3, ó. Das excluídas também veio 3, ó. Então ficou desse jeito aí o resultado. Resultado até dentro do padrão, tudo verdinho, tá vendo? Tudo verdinho. Resultado bonito, pessoal, dentro do padrão. Desse padrão aqui, mas o ciclo não fechou. E a 10 continua saindo ali direto. Aqui no conferidor, deixa eu ver o que tinha nesse conferidor aqui. O conferidor aqui foi aquele jogo, pessoal. Aquele jogo que eu tinha feito ali no sábado. Foi no sábado que eu tinha apertado um filtro aí. Vamos ver o que tinha nesse jogo. Concurso 2278. Foi ali para o esquema de pescaria, né, pessoal? Foi o esquema de pescaria que a gente tinha colocado esses jogos ali para... Aí, pessoal, só pegaria 13 pontos. Naquele dia que a gente fez ali um esquema, foi para pescaria que eu tinha passado ali. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá para as análises, ver o que aconteceu. O ciclo não fechou. Então vamos lá. Ver o que está acontecendo aí na Loto Fácil. Aqui, né, pessoal, a dezena 10 tomou conta mesmo. Vocês têm visto aí que a 10 tomou conta. A 13 tá brigando feio com ela ali agora, mas ela passou mesmo e se tornou agora uma das dezenas mais fortes, com a maior sequência aí a mais forte, né, pessoal, da Loto Fácil e a que tem a maior sequência junto com a 03. Então, a 13 está em segundo, a 20 em terceiro, forte ele também, a 11 encostando, né, pessoal, aqui em quarto e a 24, né, pessoal, ficando para trás, né, pessoal? Já tá na cola dela aí a dezena 14, ó, chegando aí também para se bobear tomar o lugar da 24. A dezena, né, pessoal, é uma fase, né? É aquilo que vocês sabem ali. Cada vez tem uma dezena na fase. A pior dezena da história da Loto Fácil até hoje, né, pessoal, é a dezena 08. Ela continua sendo a dezena que menos sai. Só que ela tem uma vantagem também, pessoal. Ela é uma dezena que menos sai, mas ela leva uma vantagem do outro lado. Ela é uma dezena que não fica muito tempo sem sair. Então ela não sai muito, mas ela mantém uma forma ali regular de ficar. Não pega muita sequência, igual a 10 está pegando aqui, ó. Vocês podem ver aí, ó. Depois a gente pode até chegar lá na 08 e ver a sequência dela, qual foi a maior sequência. Mas ela também não fica muito tempo sem sair. Então vamos lá, pessoal. Fazer as análises aqui, como vocês sabem, essa aqui é a melhor planilha de análise aí da internet aí para a gente fazer análise para Loto Fácil. Então, a dezena 10, aqui a moldura, pessoal, veio 10 na moldura, dentro do padrão. Vocês estão vendo que 11 na moldura está atrasado, né, pessoal? Está atrasado, mas aquilo que eu tenho falado para vocês, mantém os jogos de 8 a 11 que tá tranquilo. Você mantendo de 8 a 11, você vai estar dentro do padrão. A hora que sair, vai ficar ali, mas saindo 10, você já está perto ali, ó. Aqui o ímpar, né, pessoal, saiu 9 ímpar. Vocês lembram que tinha saído 5 no concurso passado? Eu até dei um alerta para vocês que poderia estar saindo 10, mas era para vocês manter de 6 a 9 que tá dentro do padrão. Então saiu 10, saiu 9, mas está perto aí de sair 10, certo? Qualquer momento aí pode estar saindo 10, mas se você jogou 9, você já teve uma boa chance aí de pontuar. Eu, como eu disse para vocês, infelizmente nesse concurso não deu para me jogar. Amanhã também não sei, pessoal, como se vou ter jeito de jogar, que eu tô amanhã com o bolão da dupla Sena, que é o bolão principal amanhã. Agora, se tiver participante, além a gente tá com um bolão com 25 participantes para dupla Sena, certo? Então, chegou 25 participantes, a gente faz aquele jogo. Se passar de 25 participantes no bolão, o que a gente faz? A gente acrescenta jogos da Loto Fácil, que está acumulado a final 0. Então, assim que a gente faz. Se não tiver 25 participantes, vai ser só o bolão mesmo da dupla Sena. Então, assim que funciona. E na quarta-feira a gente vai para cima da Mega Sena. Então, o bolão principal principal do canal, né, pessoal, é Mega Sena. Mega Sena a gente faz bolão todos os concursos da Mega Sena.
estando acumulado ou não estando acumulado, a gente está fazendo o bolão da Mega Sena. Agora as outras loterias vai dependendo, igual no momento agora é a dupla Sena que está mais acumulada, então a gente está seguindo a dupla Sena. Se passar, tiver bastante participando no bolão, a gente vai para Loto Fácil, mas o carro-chefe do canal é Mega Sena. Como eu sempre falo para vocês, enquanto a gente não pegar essa cena aí da Mega Sena, a gente não vai sossegar. Então, pessoal, os primos aqui ficou 5 primos dentro do padrão, ó. O padrão é 5 e 6, ó. 6 já tem um alerta aqui, né, pessoal? Está atrasado a 4 concursos, ó. A média que sai a cada 3 e está atrasado. E 4 primos também, né, pessoal? Tá uma média aqui de 6 concursos que sai e está atrasado a 11 concursos. Então tem um alerta aqui, ó. 2 alertas, né? Um para 4 primos e um para 6 primos aí na Loto Fácil. Então vamos ver aqui o múltiplo de 3. Múltiplo de 3, pessoal, saiu 4, também dentro do padrão, o que mais sai é 5, depois 4 e depois 3. Tem um alerta para 7 múltiplo de 3, mas isso é coisa rara, então você mantém de 3 a 6 e esquece isso aqui. A hora que sair, saiu, pessoal. Você não vai ficar jogando com 7 múltiplo de 3 aí no seu jogo. Então, fica desse jeito. Fibonacci, né, pessoal? Saiu 6, ó, tá vendo? Aqui eu tinha colocado até, você viu que lá no vídeo da planilha lá do resultado, tava como vermelho, mas aqui nessa planilha aqui eu coloquei ele como faixa verde, por causa do gráfico aqui, ó, saiu 247 vezes, então por isso eu coloquei aqui como dentro do padrão. Eu sei que o que mais sai é 4, né, pessoal? A gente joga 4, 5 e 3, certo? Mas não custa nada você também estar jogando isso aqui quando tiver para sair. Então, mas pode manter ali que fica bom também. Repetida, né, pessoal? Saiu 8 repetida. É um padrão também muito forte. 8 repetida. O que mais sai é 9, né? Depois 8 e depois 10 repetida. Então tinha saído 10, ó, no concurso passado. Agora pulou para 8. E agora a tendência está saindo no próximo concurso 12. 9 repetida. 11 repetida, pessoal, tá atrasado. Ó, já começou um alerta. Ó, apareceu um alerta aqui. A média que sai é a cada 13 concursos. E está atrasado a 14. Mas esse dia para trás aí vocês viram que ficou 63 concursos sem sair. Então, mantém seu jogo 8, 9 e 10 e esquece o 7 e o 11. A hora que sair, saiu, você vai estar dentro do jogo aí do mesmo jeito. Aqui, né, pessoal, vocês lembram que eu não tô sem aqueles joguinhos aqui embaixo que eu colocar para vocês. A dezena aqui do ciclo aí, pessoal, a 9 sozinha, pessoal, a dezena 9. Mas aqui eu quero falar que aqui embaixo, pessoal, aquele joguinho, lembra aquele joguinho que ficou um tempão sem fazer 11 pontos, agora já fez 11 pontos e fez de novo, tá vendo? Como é que o jogo é? Fez 11 pontos e de novo aqui 11 pontos. Então vamos ver. Vamos ver as análises, pessoal. O que dá pra gente tirar aí pro próximo concurso? Como eu disse pra vocês, eu não sei se eu vou jogar, até agora eu não sei se eu vou fazer algum jogo da Loto Fácil, só vou fazer mesmo se tiver gente suficiente no bolão, for mais de 25 pessoas, aí eu incluo os jogos da Loto Fácil aí no bolão junto com a dupla Sena. O bolão principal é dupla Sena amanhã. Valor da cota R$40 e meia cota R$20. Então quem quiser participar, só mandar mensagem ali até 2 horas da tarde que dá para você estar participando. O zap tá aí nas planilhas, só que você vem aqui em cima, só copiar o zap, você copia o zap aí, que hora que você quiser entrar em contato para adquirir alguma planilha ou participar de um bolão, você já tem o zap aqui anotado, é só você mandar mensagem. Então, pessoal, aqui 01 veio, 02 falhou, 03 veio, 04 falhou, 05 veio, 06 falhou, 07 falhou, 08 veio. Aí, pessoal, essa linha aqui, pessoal, tá complicada, hein? 09, pessoal, 5 concursos, depois nós vamos fazer uma análise ali. E a 10, pessoal, aí, vocês lembram que eu falei para vocês sobre a 10? Agora a 10 fechou, pessoal, de canto a canto. Acho que até hoje, até hoje, depois que eu comecei a fazer a análise com essa planilha, nunca tinha acontecido isso. Nunca aconteceu, né, pessoal? Nunca aconteceu porque até hoje a maior sequência da Loto Fácil foi a dezena 03, ó, que saiu 18 concursos seguidos, ó, tá vendo? E agora a 10 igualou. E se ela vier de novo amanhã, pessoal, aí ela se torna a dezena com a maior sequência na história da Loto Fácil. Parece que ela grudou lá na boca do globo, pessoal, e só sai ela agora. Só que bate lá, já 10 já tá colada. Mas é desse jeito, né, pessoal? Dezena 11 veio, 12 falhou, que a dezena 12 era uma dezena de cara para falha, né, pessoal? A 13 também, aqui como eu disse para vocês, tinha tudo aqui para falha, mas falhou a 12. 13 veio, 14 veio, 15 veio, 16 veio, 17 veio, 18 veio e falhou aqui, pessoal, 19 e 20, ó. 21 veio, 22 veio, 23 falhou,
24 também falhou, né, pessoal? Aqui estava entre a 21 e a 24. E a 25 até que fim veio, né, pessoal? E o ciclo não fechou. O ciclo mudou o comportamento agora, né, pessoal? Do ciclo aí da Loto Fácil. Tá com 1, 2, 3, 4, 5. Será, pessoal, que fecha agora no sexto concurso? Já tá ficando só a dezena 9. Só que depois vamos fazer uma análise da dezena 9. Ó. Ela tá, pessoal, aqui, ó. Há 5 concursos que ela não sai. Vamos ver ali depois a média dela. Qual é o maior atraso? A maior sequência a gente sabe que ela teve 13 concursos saindo direto. E aqui, pessoal, vamos ver a dezena 8, dezena 08. Aquilo que eu falei para vocês sobre a 08 aqui, pessoal, tá vendo? A 08 é aquilo que eu falei. Ela é uma dezena, pessoal, que ela sai pouco, mas ela também nunca fez muita sequência. Olha a maior sequência que ela fez na história. 9 vezes, então ela é uma dezena que ela não faz muita sequência, só que também ela não fica muito tempo sem sair. Do mesmo jeito que ela é uma dezena fraca, é a dezena mais fraca da Loto Fácil, ela também é uma dezena que você observa aí que ela não fica muito tempo sem sair da Loto Fácil. Aqui agora ela passou 2, 4 concursos aí. Então a dezena 8, parece que a dezena também 16, se eu não me engano a dezena 21. São boas dezenas para estar fazendo isso. Então vamos aqui, pessoal, analisar a dezena 9, ó. Vamos apagar essas duas e vamos deixar só a dezena 9, para a gente ver o que dá para 9. Olha aí, pessoal, a dezena 9, ó. A média é a dezena boa, pessoal, tá vendo? A dezena boa para jogar, ó. Ela tá atrasada a 5 concursos, mas o maior atraso dela foi 7 concursos, ó. Tá vendo? A dezena 9 é uma dezena também que ela não fica muito tempo sem sair. O maior atraso dela foi 7. Então, pessoal, dezena 9 é uma dezena indicada para fechar o ciclo no próximo concurso. Lembrando, ela tem tudo para fechar, pessoal, mas também pode falhar, pessoal. Lembrando, só para você ter a noção disso aí, ela pode estar falhando também. Então, a dezena 9, se você for querer fazer um desdobramento com fixo, se quiser fixar ela, você pode estar fixando. Agora, se você quiser ficar duvidando, achar que ela pode falhar mais uma vez, você pode estar fazendo ela naquele esquema de fazer um rodízio com ela. Coloca ela em alguns jogos e em alguns jogos não. Aí fica a sua escolha. Eu, como eu disse, eu não sei ainda se eu vou jogar amanhã, mas vou ver o que dá para fazer. Tá bem complicado, pessoal. Olha aí, ó. Dicas para a primeira linha. Dezena para fixar. Vamos apostar na 01. E para falha, pessoal, vamos apostar aqui na 02. Ver se a 02 falha mais uma vez, ó. 02 está com a sequência boa aqui, ó. E a 01 não quer pegar a sequência. Aqui nessa linha, dezena indicada para fixar é a 9, né, pessoal? Você vê aqui que é a 9. E para falha é a 10, né? Mas vamos ver o que a 10 vai fazer. Nessa linha aqui, ó, tá cheio de dezena para falha, pessoal. Tem a 0, tem a 11, ó. A 12, até a 12 pode falhar mais uma vez, ó. Tem a 13 que já passou, já tá pegando força, mas eu creio que a 13 agora vai ganhar uma força. Tem a 14 também que já superou o padrão dela. Então tá aqui, ó. Tem entre essas 4 aqui, ó, para falha. E para fixar, vai fazer o que, pessoal? Tá do mesmo jeito. Essa linha aqui, pessoal, tá muito forte. Observa aqui para vocês verem aqui a quantidade de dezena que tá saindo nessa linha. Sempre 4, ó. 4, 4. Aqui saiu linha cheia, aqui saiu linha cheia. Aqui tava fraco, ó. Aqui saiu 4. Aqui ela tava fraca e de repente ela pegou força. Aqui nessa linha vocês já sabem o que eu faço, né, pessoal? Como eu disse, deu 2 vezes a 16, já considera ela como falha. Mas tem a 17 também do lado e também tem a 18. Dezena para fixar, 19 ou 20. Nessa linha, dezena indicada para falha é a 21 e para fixar, ó, tem a 24 ou a 25, pessoal. Então, pessoal, tá aí a tabelinha, dá para você fazer uma análise aí. Lembrando, você não precisa concordar com nada que eu falei. Se você quiser continuar jogando com a 10, você continua, como eu disse para vocês. Eu, quando estou fazendo meus jogos ali, eu faço ali. O sábado que eu não fiz, parece que sábado eu fiz um jogo louco ali, rapidinho, mas também não pontuei. Não pontuei, acho que foi 11 pontos. Acho que foi 11 pontos que eu fiz no sábado. Hoje eu não deu tempo de fazer, estava envolvido ali com planilhas também, né, pessoal? Mas a Loto Fácil agora, pessoal, todo dia tá ficando até bem complicado. Se a gente for parar para pensar, tá muito difícil você manter um jogo da Loto Fácil. Não ficou bom pra gente que joga na Loto Fácil todo dia, fica muito pesado, pessoal. Se você for fazer 12 joguinhos todo dia, fica pesado. Então eu tô dando mais prioridade a Mega Sena. Eu prefiro mais na Mega Sena porque a Mega Sena tem 2 concursos só por semana. Então eu concentro mais as forças nela. Você pode, é caro, né, pessoal? É R$4,50 um jogo da Mega Sena, mas ela só tem 2 concursos. Então se você se concentrar só na Mega Sena, já fica, é cara a aposta, mas economiza. A Loto Fácil é mais barato. Mas o problema é que é todo dia. Para você aguentar manter todo dia jogando a Loto Fácil, fica bem pesado. Então eu tenho dado mais prioridade aí para a Mega Sena. Muito bem, pessoal. Vou ficando por aqui, agradecendo a vocês por assistir mais esse vídeo. Se gostou do vídeo, deixa um like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e boa sorte.